Fala pessoal, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está aí nos assistindo em mais um episódio do nosso Trinocast. E hoje a gente está aqui com o Carlos, nosso CEO, que vai também fazer umas perguntas aqui. E principalmente nosso convidado aqui, o Lucas da HS Consórcio. Bom, antes de a gente entrar aqui no tema de consórcio, né, que a gente tem um compromisso de trazer aqui todas as administradoras de consórcio que a gente trabalha, eu queria que o Lucas se apresentasse aí, fala pra gente aí um pouco sobre o ser humano Lucas. Bom, muito bom dia, boa tarde, boa noite a Boa. todos. Carlos e Filipão, obrigado pela recepção. Muito legal, estou acompanhando o material de vocês. Excelente, educacional pra caramba, né? Falando de consórcio, de investimentos, ferramentas, né, que podem elevar o cliente de vocês, não só o cliente, mas levando de forma geral aí para o público, né? Quanto a investimentos, quanto a multiplicação de patrimônio e assim por diante. Bom, enfim. O Lucas, hoje eu sou executivo regional da HS Consórcios no Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, sudeste aqui do Brasil. Trabalho na HS há 10 anos, venho do mercado imobiliário, lá atrás em Porto Alegre, sou gaúcho, Rio Grande do Sul, gremista. Deu para perceber. E, enfim, sempre trabalhei com vendas, trabalhava com vendas desde novo, desde guri. Uhum. E meu pai, corretor de imóveis desde sempre, meu avô dentro do mercado imobiliário também. Acabei entrando nesse mercado. Empreendi também, abri negócio, fechei, quebrei, perdi dinheiro, experiências aí da vida. Foi ganhando carcaça, né? Exatamente. Hoje é legal de falar, né? A história é boa, mas Eu acho que o que é ruim de se viver é bom de se contar, né? E no Brasil a gente tem um estigma, né, de não valorizar o fracasso. É completamente diferente lá fora. Eu vejo muito a cultura do americano, por exemplo, quando você está fazendo uma entrevista de emprego e você pega um candidato que ele quebrou uma ou duas vezes. O empreendedor da outra ponta ali, o americano, ele valoriza muito aquilo. Ou o empreendedor ou o investidor. Ele fala, pô, se você já quebrou aqui, já quebrou ali, você já aprendeu o que não deveria fazer, agora você está muito mais preparado. E no Brasil a gente só quer contar vitória. Então, assim, obrigado por ter trocado isso. Acho que eu já quebrei, o Felipe já quebrou também. Junto. Eu acho que quem nunca, exatamente. Acho que faz parte. A gente admira muito também a cultura do Sul também. Então, ter uma pessoa do Sul aqui é uma honra. Poxa, e que bom que você falou que você tem histórico também do mercado imobiliário, porque Sim. É óbvio que a gente faz consórcio de todos os tipos, mas a nossa especialidade, o nosso foco principal é o consórcio para investidores e é o consórcio imobiliário. Uhum. Então a gente vai falar um pouquinho aí desse mercado imobiliário também, que o Felipe é apaixonado. Eu gosto bastante. Eu, pelo lado de investimento, eu tendo a gostar bastante do mercado imobiliário. E até essa questão do uso das cartas, né? Como mais uma opção de fonte de financiamento Perfeito. Disso, né? Que hoje o pessoal tenta correr de usar o capital próprio. E aí, usando uma dívida inteligente, como consórcio, que é o que a gente hoje trabalha aqui, uma das linhas que a gente trabalha, acho que facilita muito pro cliente conseguir conquistar investimentos e patrimônio e sonhos e por aí vai, né? Então, é mais ou menos aí que a gente pensa. E também, né? É o viés da HS Consórcios, né? Se eu trazer um pouquinho agora da história da empresa, é uma empresa de mais de 30 anos, HS Consórcios, um braço do Grupo Erval, Legal. Que é uma empresa de muita credibilidade. No Sul é bem conhecida, né? Muito. Uma empresa familiar. É um grupo gigante, né? Gigante. São mais de 20 empresas, 23 marcas. Enfim, entre elas... Acho que todo mundo conhece aqui a iPlace. A iPlace é a maior parceira comercial da Apple na América Latina. E é uma empresa do Grupo Erval, uma empresa nossa, é um dos braços do grupo, né? Entre outras empresas, talvez, possivelmente conheçam também, Móveis Erval, Colchões Erval, mundo afora, a indústria química também muito forte. Enfim, então o consórcio é um braço, né, dentro do guarda-chuva do grupo, né? E vem há mais de 30 anos aí nesse mercado de consórcio, desde a década de 90. Desde a década de 90. Conta pra gente aquela história, eu conheço, né, mas eu queria falar pro público, que no início a HS ela não começou como uma administradora. Conta aí pra gente, como é que foi o iniciozinho da HS nesse mundo? Dentro das empresas do grupo tem uma rede de varejo, que lá no Sul chama-se Lojas Taqui.
começou a chamar a loja Taqui em 2008. Antes disso era Lojas Erval. E, cara, essa rede de varejo vende material de construção, eletro, enfim, né, móveis. Acesso a crédito na década de 90 um pouco mais difícil, né? Ali, meados de 93, surgiu a possibilidade de implantar o consórcio para serviço, para eletro, para, cara, videocassete. Vamos lá, na década de 90, videocassete, antena parabólica. Essa era a ideia, né? Consórcio para o cliente. Isso aí o Menudo não conhece. O Menudo não é da época do videocassete, não. O Menudo já usou videocassete? Nunca eu ouvi falar. Já rebobinou fita? 4 cabeças, 6 cabeças. Já rebobinou uma fita aquela com uma canetinha? Que a gente já pagou multa? Já pagou multa na Blockbuster porque não tinha rebobinado a fita? Tinha isso também. Muito bom. E, cara, na época era uma alternativa de crédito, né? Para justamente o cliente de aquisição de eletro e esses bens dentro da loja que não tinha acesso a crédito. Era uma alternativa. Chega o Carlos lá para comprar geladeira, não tinha como. Pô, faz um consórcio, daqui a pouco tu contempla, 6 meses se passam, contemplou, vem e busca a tua geladeira. Legal. Só que isso não era administrado pela Erval na época, não era administrado por nós, era uma empresa terceira que entrou dentro do negócio para vender consórcio e fazer essa administração. Entrou como uma financeira, né, acoplada dentro do grupo. Vamos lá, 93 a gente está falando, não tinha legislação, a legislação entrou em 2008, né, não tinha lei consórcio, existia nem regulamentação, a cartilha só do Banco Central, mas que depois, enfim, isso foi evoluindo, né? Obviamente. Na época não tinha fiscalização. E essa empresa, essa administradora na qual trabalhava dentro das lojas Erval, ela quebrou e ela deixou na mão todo mundo, né? Não pagou. E aquele velho preconceito de consórcio que tem no mercado. Vem desse histórico aí. Cara, vem desse histórico, dessa e de várias outras centenas de administradoras que nesse tempo aí, por conta de não haver fiscalização, regulamentação, quebraram e assim por diante. Então, assim... Misturava a caixa, né, cara? Hoje em dia você vai ver um grupo desse aí, é um CNPJ dentro de um caixa unificado. E na época, entendeu-se internamente que, obviamente que a Erval honrou todos os clientes, porque eram clientes das lojas Erval, né? Não, isso aí é muito e aí fez devolução para todos, por mais que a Erval tivesse prejuízo, porque não tinha lucro algum, né? Não tinha mais... o caixa era do terceiro. Era o terceiro, exato. Então a Erval foi lá e honrou cada cliente, toda a carteira de clientes, justamente gerando empatia com todos, né? Eram clientes da loja, né? Da Erval. E aí, cara, pensou-se, vamos então criar o nosso consórcio, vamos abrir o nosso. E aí foi quando então startou-se o consórcio Erval ali no ano de 94, que é quando começou a administradora mesmo, hoje 2025, completando 31 anos. Você imagina naquela época que não tinha nem rede social, o cara ainda conseguiu assumir o problema e cumprir ali. Obviamente, teve um custo de imagem muito grande para o grupo Erval por conta de um terceiro estar ali. Mas hoje em dia o cara pega um telefone, começa a espalhar a notícia que tá tendo algum tipo de problema com recebimento, com pagamento. Cara, o troço escala de uma forma que você às vezes mata uma marca, um grupo com várias operações que aquela operação dissidente nem era dele. E às vezes você mata uma empresa hoje por conta de um pequeno erro hoje operacional ou estratégico. Um post errado no Instagram, você pode matar a tua marca. O digital, ele maximiza tudo, né? Não, o crescimento... Mas também eu vejo muitas vezes assim, a empresa também nessa época, se rapidamente ele se prontifica, não, a gente vai assumir tudo, explica, não era a gente, era uma terceira empresa, vamos assumir tudo. Não, a Erval esquece. A Erval é uma credibilidade, né, cara? A imagem hoje você construir uma imagem é muito difícil. Você destruir hoje uma imagem, às vezes, é bem rápido. E isso são pilares e valores da Erval, né? Então, a empresa é familiar, lá desde 59, começou como uma madeireira e foi expandindo negócios e tal, mas sempre prezando por valores, assim. Hoje, o nosso negócio, aí falando do consórcio especificamente, a gente trabalha, por exemplo, o nosso time de coordenadores, o nosso time de
executivos, né, trabalham muito próximo do parceiro, muito perto do corretor, justamente no intuito de levar treinamento, acompanhamento, né, fazer o trabalho juntamente e também entender que essa venda ela tem que ser uma venda consultiva, né, algo que seja bom para o cliente. Então, por isso a gente trabalha muito perto e mantém essa proximidade do corretor, do parceiro que vende consórcio hoje. Você falou um negócio aqui muito interessante. Você falou que lá atrás você foi vendedor. Sim. E aí me chamou a atenção porque eu também sou vendedor. Sim. E eu acho que por muito tempo somos vendedores. E eu acho que a gente tem um estigma, né, de ter um preconceito com a categoria dos vendedores, né? E eu tô lendo um livro agora, eu acho que a gente tem que estar sempre se reciclando, sempre estudando. Eu tô com o meu livro ali na cabeceira ali, que é um livro que eu tô lendo sobre vendas. E aí o autor do livro, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala o seguinte: um dos primeiros pilares para você se tornar um bom vendedor daquele produto que você tá vendendo, primeiro é você acreditar e segundo é você ser um cliente do seu próprio produto. Claro. Então, assim, é uma coisa que me estimula muito dentro desse mercado que a gente está trabalhando já há bastante tempo, que a gente já trabalha com consórcio, já sou também um consumidor de consórcio há mais de 10 anos, mas é que é uma máxima. A maioria dos vendedores que eu conheço de consórcio, eu posso dizer aí que uma regra de Pareto, de cada 10 vendedores de consórcio, 8 possuem consórcio. Você está em qual quadrante? Qual quadrante? Não, vamos lá. Se tu não comprar o produto no qual tu vende, é porque tu não acredita, né? Exato. Eu tenho o mesmo entendimento, né? Quando eu entrei na HS em 2015, né, migrando do consórcio do mercado imobiliário por conta até da crise imobiliária em 2014, e aí entro na HS... Eu vivi isso na pele, tá? Eu tinha um correspondente bancário de crédito imobiliário do Santander, e a gente ali na época ali do impeachment da Dilma ali foi assim, o Santander fechou a operação e a gente teve que fechar a empresa. A gente estava no melhor momento. Caramba. Só que a gente teve que fechar a empresa por causa de um cenário macroeconômico ali, tipo, bastante desfavorável. Não, imagino, foi tenso, né? Enfim, daí eu migrei para o consórcio, na HS do Sul, né? Lá do Rio Grande do Sul, Porto Alegre ali, conhecia, mas não conhecia tão bem o consórcio em si. Sabia que era crédito barato para consumo, e aí eu tinha minha carteira de clientes do mercado imobiliário. Mas quando eu entendi o produto, no meu primeiro treinamento, eu fui lá na Erval, lembro que eu fui até 2 Irmãos na Erval, e eu entendi o Tavares, estava toda a turma lá dando treinamento. Eu entendi a magnitude. Tavares é um dinossauro. Foi o primeiro vendedor da HS, né? Hoje é nosso diretor comercial. E quando eu entendi que o consórcio era muito maior do que eu pensava, né? Porque hoje a gente fala muito consórcio como investimento, né? Consórcio como ferramenta de investimento, alavancagem. Naquela época, esquece. Não, cara, mas lá atrás, o 2013, só para te entender, 2013, o mote da nossa convenção era 2013, o ano do investimento. Ou seja, a gente já trabalhava consórcio como investimento. Então vocês são pioneiros, então. Cara, pioneiro em meia parcela, desde 2006, pioneiro em vários aspectos. Mas, voltando na pergunta, tem consórcio? É cliente de consórcio? Com certeza, né? A primeira coisa que eu fiz quando eu saí do treinamento, eu entendi o tamanho do negócio, eu preciso também ser um cliente de consórcio para poder vender esse produto. E eu fiz uma carta na época de R$40 mil, uma cartinha pequena, pagando R$200 por mês, meia parcela e tal. E foi meu primeiro consórcio contemplado da minha carteira. Eu contemplei no 10º mês. Que legal. E, cara, eu senti na pele e vivi essa experiência de ser um cliente. Por mais que eu tinha feito uma carta pequena para veículo, eu pude vender essa carta no mercado. Eu lembro até hoje, eu recebi R$8 mil por essa carta. Eu tinha pago R$2 mil. Então, assim, eu alavanquei. Isso eu tô falando de 2015. Legal. Eu já estava falando de alavancagem financeira no consórcio. 400% de retorno em 10 meses. O que te dá isso? Tu tá entendendo? E aí, depois que eu comecei a entender, porra, mas isso aqui vamos escalar para números maiores. E aí, cara, foi. A gente aqui faz um webinário, né? Semanalmente, né? Aliás, quinzenalmente, a gente faz um webinário que a gente traz, assim, pessoas que estão também com essas dúvidas, ainda não abriram o olho para esse tipo de operação. E a gente ali divulga, geralmente, 3 tipos de estratégias. A gente tem mais de 16 estratégias mapeadas, porque tem como o cara liberar FGTS, tem como o cara
e fica perdendo para ganhar 3%, não está nem cobrindo a inflação às vezes no ano, o cara perdendo grana ali com aquilo. Então a gente tem algumas estratégias montadas ali para o uso do consórcio para alavancagem patrimonial financeira. E agora, recentemente, a gente tem pensado em invadir mais uma das operações, das estratégias, que seria lidar com consórcio numa forma de investimento, que o cara vai... A ideia é programar e achar grupos e, obviamente, entender perfil do cliente, mas para ele ratear e melhorar chances dentro desse tipo de operação, com que ele seja contemplado e venda a carta. Porque assim, hoje se você pega lá, vou fazer um crédito de 1 milhão, você faz uma carta lá de 1 milhão ou você vai fazer 10 cartas de 100? Então, às vezes, para a estratégia de flipagem, né, que a gente diz que é contemplar a carta e vender a carta e botar um ágio desse, uma dessas que o cara acerta, deu ali 400%. É isso aí. É isso aí. Se as outras forem para o longo prazo, o imobiliário ainda vai dar mais ainda. O imobiliário ainda vai dar mais. Eu acho que o imobiliário ele te abre mais possibilidades, né? Sim. A gente fala da alavancagem de patrimônio, alavancagem patrimonial. Então o imobiliário ele te traz essa possibilidade lá no meio do plano, tu tá com um mês 70, 80, tu já tem uma valorização do crédito, porque ele teve uma correção ano a ano, então tu tem o poder de compra daqui a 5, 6, 7 anos, tendo pago, sei lá, 20% desse crédito, 30% desse crédito, Sim. no qual tu pega o crédito, dinheiro à vista para fazer um investimento imobiliário. E teu dinheiro ainda está corrigindo ainda, né? Nesse período. Tem muitas vantagens. Exatamente. Enfim, então, voltando ali, é investidor, faz consórcio, eu faço consórcio, utilizo como aquisição, carro, imóveis, mas também como investimento, como ferramenta de investimento. Eu falo que é o seguinte, o consórcio me ensinou a me disciplinar financeiramente. E no mínimo, o consórcio ele é uma educação financeira. É algo que é tão... que não tem no nosso país, que é a educação financeira, né? O consórcio é uma ferramenta para. Porém... Você falou uma coisa assim que me chama muito a atenção, né? Eu sou assessor de investimentos desde 2003, estou há 22 anos no mercado financeiro, e eu vejo assim, duas grandes questões filosóficas e de mindset, né? Eu vejo um padrão muito forte de consumo, as pessoas se endividando em dívidas ruins, parcelamento de cartão, parcelando sem juros, achando que não tem juros, mas tem ali, né? O vendedor, ele tá colocando os juros dele ali da operação. Então, assim, um gasto desenfreado e, assim, um objetivo de rentabilidade sempre no curto prazo. Você vê o gasto que a gente tem da população em bet, valores, assim, de bilhões... Exatamente. E não se disciplinando. Então eu tenho batido muito na tecla de que os grandes investidores profissionais, investidores assim com patrimônio acima de 10 milhões, eles nunca fazem investimentos com janela de 4 anos. É sempre janela de 4 anos para cima. E assim, o consórcio ele se encaixa para essa metodologia de um investimento de longo prazo, com possibilidades de alto retorno, risco muito baixo e o melhor de tudo, possibilita que o pequeno investidor ele comece a se planejar. Então, assim, fantástico. O acesso a essa modalidade de investimento é baixíssimo, né? O valor, o aporte, digamos assim. É um investimento no qual tu não precisa de um ativo, tu não precisa do aporte, não precisa de um capital elevado, eu preciso de uma parcela que cabe no meu orçamento. Vai ser R$500, vai ser R$1.000, R$5.000, não sei. O quanto cabe no meu orçamento, o quanto eu estou disposto a utilizar para diversificar. Né? A gente aqui gosta até de fazer a gente chama aqui de uma análise patrimonial, né? Porque para determinadas pessoas, o cara gastar acima de X ali, e muitas vezes vamos supor que você é um excelente vendedor. Cara, você empolgou o cara ao ponto dele falar assim, não, beleza, posso comprometer 30% da minha renda aqui. Aí amanhã dá um problema. Exatamente. Entendeu? Então, assim... Isso, para mim, também... a gente é muito conservador aqui. Fora os golpes que ocorreram no passado, problemas, tanto que ocorreram no mercado financeiro, bancos já quebraram, empresas de consórcio que não eram... tinham normativas, quebraram e tudo mais. Uma outra coisa que eu vejo também muito é o cara falar, ele se comprometeu com uma coisa que ficou ali no limiar do que ele alcançava, determinado mês... veio o colégio da filha para pagar, ele deixa de pagar, aí ele sai
da operação, naquela assembleia ele já não participa. Aí no outro mês, pô, já deixei de pagar a antiga aqui, cara, pô, tá difícil, eu vou largar essa porra que é 3 mil de volta aqui na minha conta e tal. E aí, quer dizer, todo aquele ativo que ele colocou lá vai tomar um pênalti. Exatamente. E o cara depois fica com aquela... Assim, o erro dele foi o tamanho da dose, né? Que a gente diz que a diferença entre o veneno e o remédio é o tamanho da dose. Perfeito. Então, se você dosar demais aquilo, ela pode, inclusive, virar um veneno para você, assim como qualquer coisa. Exatamente. Você pode jogar na Mega Sena R$2, mas daqui a pouco você não pode estar todo mês botando 10 mil reais numa bet. Perfeito. Perfeito. E isso faz parte da venda consultiva, né? Que é o caso de vocês, que a gente acompanha, está perto, né? Que é vender com consciência dentro da ideia do objetivo do cliente, mas de forma conservadora, na qual não vai... ele não vai ter problema ao pagar, na continuidade, no perpetuar o pagamento. Entendeu? Principalmente conhecendo o produto da HS aí, que tem um diferencial absurdo para o bom pagador. Eu acho que assim, a pior coisa que um vendedor de consórcio pode fazer é prometer contemplação. Que eu vejo aí... Concordo 100%. Vejo isso acontecer. Semanalmente vem algum cliente aqui, poxa, porque um vendedor me prometeu contemplação em 6 meses. Vocês têm aquele esquema que contempla em 6 meses? Isso é feio. Tem esse caso que o Felipe falou, né? De, assim, que se você não olha o orçamento da família como um todo, e a gente gosta de olhar muito o orçamento da família e ser conservador, né? Pensar que nas flutuações orçamentárias que toda a família tem. Mas, assim, o meu ponto, assim, quem eu abomino é o vendedor de consórcio que promete contemplação. Esse eu tô fora. Mas eu queria que você explicasse aqui pra gente, assim, no meu ponto de vista, tá? O maior diferencial da HS é o plano fidelidade. Esse mês a gente tem batido bastante nessas possibilidades, principalmente para investidores. Explica aí para nossa audiência. Claro. Aí. O nosso produto ele é muito desenhado para justamente o viés investimento, né? Eu penso que na contemplação, independente do prazo, o consorciado ele abre 3 janelas de oportunidades, independente do prazo. No curto prazo, a ideia da venda da carta, e a gente fala na famosa alavancagem financeira, onde ele colocou, no meu exemplo, coloquei 2 mil num negócio pequeno, e aí tive a oportunidade de vendê-la por 400% de margem de ganho, né, nessa operação. Uma janela de oportunidade num curto prazo, eu levei 10 meses para contemplar isso, falando lá atrás, né? No médio prazo, aí trabalhando no consórcio como investimento, mas o consórcio imobiliário, alavancagem imobiliária, né? Alavancagem patrimonial. É justamente tu gerar um ativo, um imóvel, né? E aí ter a renda passiva, colocar para locação, e aí ter a renda passiva e fazer uma autoquitação do teu negócio. Ou até mesmo no fim do grupo, daqui a pouco eu vou levar só como previdência, né? Deixar esse crédito aplicado e ter rentabilidade e assim por diante. Então, assim, é muito amplo. Eu estou falando só de 3 janelas de oportunidade. Explica aqui para os nossos telespectadores aí a grande vantagem do produto HS. Bom, vamos lá, são algumas vantagens, né? Eu acho que são vários benefícios, como eu falei antes. A HS é pioneira na meia parcela, por exemplo. Metade da parcela até a contemplação, metade do fundo comum, metade da taxa, metade do fundo de reserva, né, sem taxa de adesão, entre outros. Mas a característica dos nossos grupos, isso traz o viés investimento, né, por conta das oportunidades de contemplação. Via de regra, Filipão, Carlos, vocês sabem, o consórcio tem 2 formas de contemplar: sorteio e lance. Sorteio, loteria federal, eu vou depender da sorte. E lance, eu vou antecipar parcelas, né? Vou liquidar saldo devedor. Então, assim, a HS trabalha com os 2 formatos, sorteio, lance livre, e tem mais o lance fixo, que também já é de praxe das administradoras. Muitas tem, né? No qual tu pode utilizar parte da carta, inclusive, para subsidiar, para pagar esse lance. A gente trabalha com até 30%. Então, o nosso lance fixo, ele é abaixo dos 30%. Né? Então, tu paga com a própria carta. Porém, isso é no 1º, 2º, 3º, 4º e 5º mês. A maioria dos meus grupos funciona da seguinte forma: eu tenho a partir do 6º mês o acesso a uma modalidade diferente, que é o lance fixo fidelidade, no qual tu precisa ter 6 parcelas pagas em dia, consecutivas, para acessar esse benefício, né? Que eu vou beneficiar justamente o Filipão que está pagando em dia. Ele vai participar juntamente com os demais que pagam assiduamente. Então, assim, tu vai reduzir a tua
a competição de oferta de lance dentro, a tua concorrência dentro do lance, porque existe uma certa inadimplência, de atraso de parcela, o vencimento é dia 10, o cara pagou dia 11, tá uma semana depois lá te pedindo o boleto para pagar porque ele esqueceu, isso acontece. Janeiro e fevereiro isso é campeão, Campeão, só que esse cliente, ele só vai poder acessar o lance fixo fidelidade depois de 6 meses pagando em dia. Tu que já pagou 6, tu tá ali, tu tá dentro, entendeu? Então isso reduz para quase 50% o número de ofertantes nessa modalidade. Sim. E ainda, eu consigo evoluir. Depois, a partir do 12º mês, o lance fidelidade 12 meses. Ou seja, eu vou precisar ainda mais assiduidade, mais pagamentos em dia para poder participar dessa modalidade de lance. Então, assim, de novo, paguei 10 meses, atrasei por qualquer motivo lá no carnaval, eu atrasei, eu vou levar 12 meses para fazer um ano pagando bonitinho para poder acessar essa modalidade. Então, assim, é mais um benefício para quem? Para quem paga o seu consórcio em dia. Isso acelera a contemplação, com toda certeza. Porque eu não dependo do sorteio, eu não dependo do lance fixo que a maioria pode ofertar, ou do fidelidade que eu preciso ter 6 meses. Não, eu preciso ter 12 parcelas pagas em dia. Pouca gente mantém essa assiduidade, querendo ou não. Por mais que, de novo, é uma venda consultiva, é uma venda que tu instrui o cliente. Eu falo que é o seguinte, o que preciso para ser contemplado? Pagar em dia. Campeão, tu precisa pagar em dia. A tua parte é essa, o resto é comigo. Como consultor, como teu assessor, eu vou fazer a oferta de lance, eu vou trabalhar, vou estudar o grupo, enfim. Mas a tua parte é pagar em dia. E ainda temos o lance fixo fidelidade 18 meses. Que esse sim, esse é o cara esse aí já cai todo mundo. Cai muita gente. Porque, de novo, por mais que seja curto prazo, no nosso entendimento, às vezes pro cliente é longo prazo. 18 meses, 2 anos, poxa. O brasileiro é imediatista. Ele quer para ontem. O brasileiro esquece de tomar antibiótico e muitas vezes ele esquece também de pagar o boleto. Muito boa a explicação. Eu sou apaixonado pelo produto da HS por causa desse plano fidelidade 18 meses aí, até que é uma modalidade mais nova. E eu também... a gente tem um estudo aqui dos nossos clientes da Trino Capital. A maioria deles compram a carta para revender. Como é que é o processo de revenda? Qual que é a burocracia? Eu preciso ter assinatura física, pode ser digital. Como é que é o processo da HS aí nesse sentido? Primeiro que é totalmente transparente. Esse mercado de carta contemplada é um mercado secundário, um mercado paralelo. A HS ela não vende a carta contemplada. A gente deixa esse mercado na mão do nosso parceiro. Né? Então a Trino, por exemplo, tem esse mercado na mão com alguns parceiros, temos alguns parceiros homologados, inclusive, no qual compram essa carta, então tem banco de cotas ali, onde tu pode buscar para justamente vender para um cliente com pressa, não, o cara que busca a carta contemplada, tanto vender a dele no mercado. Enfim, então tem esse acesso todo, mas assim, transparente total, o termo de cessão e transferência ele é totalmente digital, então o teu cliente que contemplou hoje na assembleia, se tu fizer uma oferta a ele e ele optar por vender essa carta, a gente pode fazer essa transferência hoje mesmo, né? Via digital, ela é muito fácil e aí tu faz o pagamento, enfim, aí eu acerto entre vocês, né? Mas ou tu compra essa carta, ou tu revende no mercado, enfim, né? Esse mercado ele tá na tua mão, mas para o cliente final, o cliente investidor que faz o consórcio com essa finalidade para vender a carta, extremamente transparente e de fácil acesso, assim. Então, e na teoria, essa carta vai valer mais por ela ter essa facilidade também de desburocratizar um pouco mais, né? Eu vi até alguns materiais sobre isso, assim, que tem muita gente que fica... ela acaba tendo uma valorização da carta menor se for, por exemplo, uma rede de consórcio, um grupo de consórcio que dá menos versatilidade para ela poder usar a carta. Se não pode para construção disso ou daquilo. Então, quanto mais versátil e mais dinâmico for o processo de transferência, eu acho que isso acaba batendo no valor da carta. Gera mais liquidez, né? Então, assim, eu tenho, obviamente, um valor interessante de mercado. E aí, falando de mercado de crédito, vocês sabem muito bem, com a alta da taxa de juros, altíssima, né? Juro de financiamento, juro de crédito extremamente alto. A alternativa, o pessoal vem buscar o consórcio como alternativa de crédito, por não ter juros, mas aí acontece daquele cliente um pouco, não é nem impaciente ou imediatista, mas que justamente ele tem a necessidade do crédito imediato.
Né? Então talvez a estratégia de 12, de 18 meses, de levar para frente, não é para ele. Aí ele vai para a é um carta outro contemplada. perfil. É um outro perfil. Ele precisa do crédito imediato. Aí tu vai para a carta contemplada que tu vai ter esse acesso. A gente fez umas simulações aqui pensando pelo lado, porque eu falava assim, cara, por que ter cargas d'água? Um cara tá comprando uma carta contemplada, pagando um dinheirão naquilo. E a gente fez às vezes cálculos aqui de TIR, né? Que seria tipo assim, qual que seria a taxa média que ele estaria pagando? Por que ele não pegou um financiamento, né? E a gente viu aí, acho que era o quê? 0,70, 0,80. Flutua de 0,70, 0,90 e uma carta relativamente boa com preço bom. Se ele for pegar num banco, vai pagar mais. Com certeza. Com certeza. Entendeu? Com certeza. Então, o lado comprador também está se beneficiando. É win-win. É o que a gente gosta de fechar, né? Relações então é por que isso todo que esse mundo tá mercado ganhando. está tão bom, tão líquido e funcionando. Extremamente aquecido, muita liquidez. E vai ficar por mais uns 2 anos, cara, que a gente tá... Ontem a Selic ainda segurou em 15 e da última vez ficou uns 10 meses nessa brincadeira aí. Mas vou te falar, 2 anos, eu entendo na questão do crédito caro, né? Mas o mercado de consórcio, eu tô há 10 anos, a HS é 30, enfim. Eu nunca vi, em todos os anos, eu há 10 anos na empresa, todo ano a gente cresceu acima de 30%, 35%, enquanto o sistema de consórcio crescia 10%. Independente da economia, do juro alto ou baixo, a gente teve uma pandemia com juro baixíssimo. E mesmo assim o mercado crescendo. O mercado foi o período que nós mais crescemos. 2020, por mais que foi um ano trágico para muita gente, para nós, como empresa, como negócio, foi o ano que nós mais crescemos. Crescemos acima de 70% naquele ano. E o mercado ele ainda é extremamente pequeno, né? Saiu agora uma notícia da ABAC, né? São 12 milhões de consorciados. Não. Ainda é muito pequeno quando a gente vê o horizonte dos brasileiros. Ainda assim, tem muito para crescer. Eu tenho uma dúvida em relação à parte que você falou do modelo de fidelidade. E você até me explicou um pouquinho ali nos bastidores, mas eu acho que era legal a gente passar isso para o pessoal também. Que é assim, por exemplo, de 100 pessoas que entraram no grupo de consórcio, se todo mundo está pagando aquele mês adimplente, os 100 vão participar do sorteio. 100% participa, né? Naquele lance, o fidelidade, o primeiro de 6 meses. Então, o que acontece? Historicamente lá, uma média estatística, tá? Depende de grupo para grupo. Sim, mas assim, claro. vamos trazer Não vamos firmar número ponto estatístico. Aqui, Em média, de 100% dos que participam do sorteio, tu vai ter 80% no lance fixo, que é o que ele pode ofertar 30% da carta sem ter fidelidade. Certo? Porque tem o corretor que, né, o corretor que vai lá e oferta, ou o próprio cliente que já fez com esse intuito, e assim por diante. Então 80% vai participar do fixo, que é no primeiro mês já. A partir do sexto, que tu precisa ter assiduidade, tu precisa ter o pagamento em dia, tu já reduz isso para perto de 50%. Do número de ofertantes. Então a tua dobrou tua chance já ali. Dobrou total, né? A tua chance. Isso para 6. Para 12, a gente tem um número estatístico ali de média de 20% a 25% de ofertantes. 25% de ofertantes. Então, assim, tu diminui a tua concorrência de oferta de lance, a tua chance de contemplação ela se torna muito maior simplesmente por fazer a tua parte, que é pagar em dia. Tá entendendo? Cara, e a gente lançou o 18, que eu falei antes, né? O Fidelidade mais, 18, né? Que eu ainda não tenho histórico, porque lançamos há poucos meses, mas a gente tem uma estimativa aí de média de 10% a 15% de número de ofertantes dentro do... Dá para simular até pelo 6, 12 ou 18, exatamente. Né? Dá para você fazer uma curva normal. Exatamente. E o legal é que você participa de todos, né? Quando você chega no 18, simultaneamente. Você está participando de 5 sorteios todos os meses. Tu tem uma cota e tu tem 5 chances de contemplação. 6 se tu ofertasse o lance livre ainda. Mas aí a gente está falando de um outro perfil, né? O cliente que quer ofertar com recurso próprio. Cara, são 5 chances de contemplação quando tu acessa o mês 18, né? Pô, aí eu tô falando de uma cota, a gente tava brincando, mas, pô, uma cota de 1 milhão ou 10 de 100, o que é melhor e tal? Pô, o cara que fizer 10 cotas para investimento, ele tem 50 chances de contemplação no mês 18, tá entendendo? Então, tu amplia de forma muito exponencial. E traz uma curiosidade aí para os nossos ouvintes. Qual foi a maior venda que você viu passar ali pela sua gestão, seja como vendedor, como corretor de consórcio, ou seja como gestor também aí? Qual foi Participei de uma operação ano passado para um empresário, e aí dentro da holding dele ali, e foram 100 cotas para cada empresa. 100 cotas para cada empresa, são 2 empresas, nós vendemos 100 para uma, 100 para outra,
E aí fizemos uma operação bem grande ali, 30 milhões mais ou menos. Mas, enfim, são operações mais planejadas, longo prazo, né? Justamente era uma ideia de sucessão patrimonial. Faz um mês, né? Hã? Faz um mês uma operação dessa. Ah, faz um mês, né? Imagina, pro parceiro, pro corretor, é fantástico, né? Mas, enfim, a gente... vamos lá, o consórcio ele é para todos. Eu tô falando do empresário muito bem sucedido, que já tem muitos imóveis, muitos negócios, uma renda altíssima, né? Mas ele é também para o funcionário desse cara, sim, né? Com acesso a R$500 por mês, ele já consegue acessar e criar uma alternativa para multiplicar o patrimônio, né? Para avançar financeiramente, enfim. Então, isso é legal, ele é muito amplo, né? E eu estava falando antes, para mim é o seguinte, e eu comentei de mim, que me educou financeiramente o consórcio, porque no mínimo ele é uma educação financeira. No mínimo, é uma parcela na qual eu pago para mim mesmo, né? É uma parcela na qual eu pago para mim mesmo, guardando, né, uma poupança forçada, porém na contemplação, independente do prazo, eu gero um ativo na qual eu transformo em investimento, seja na venda da carta, seja na aquisição de um imóvel, ou seja, deixando lá aplicado num fundo de investimento. E como é que é o fundo da HS aí? Quanto é que tá rendendo aí? 90%, 95% do CDI. Tá bom. Bom, vocês sabem muito bem, mas falando pro telespectador que fala? Pro ouvinte. Pro ouvinte, exato. É aquela história, né? Tu tem uma ideia de investimento, parcelas mensais, e quando tu contempla, o teu ativo, o teu crédito, ele vai para esse fundo de investimento. Então, digamos, um crédito de 1 milhão, tu pagou 100, 200 mil de parcela. Tu tem 1 milhão, a partir de agora, tu tem 1 milhão aplicado. Então, caso tu não queira vender essa carta, caso tu não queira imobilizar, comprar um imóvel, ele fica aplicado. Isso é feito bola de neve. Pô, tá doido. Ela tem mais um benefício ainda, né? Que ele não paga imposto ainda sobre esse rendimento. Exatamente. Ele já, na verdade, ele já incide na fonte, né? Então, quando ele tem a rentabilidade lá, ele já vai justamente... Se ele quiser sacar no final com uma previdência, ele não vai pagar imposto porque ele já está... Né? Ele existe na fonte, já então foi retido. Já fica retido, exatamente. Entendi. Senão geraria bitributação, enfim, então não. Boa. Mas é mais ou menos isso. Maravilha. Pô, falei das modalidades de lance. O consorciado ele tem no mínimo 6, no mínimo não, ele tem 6 até 6 chances de contemplação. Sorteio, fixo, fidelidade, 1, 2, 3, né? E livre. Mas como é que eu pago esse lance? Eu estou falando de parte da carta, até 30% do crédito, tu pode pagar. Se eu quiser trabalhar com lance livre, e aí o teu cliente agora que não tem um viés em investimento, ele não busca alternativa para crédito futuro, planejamento. Não, ele quer fazer um upgrade. Ele mora aqui no... Mora na Barra e quer ir pro Leblon. Pô, ele quer fazer um upgrade, tá entendendo? Ele tem um apartamento ali de 1 milhão e quer partir para um apartamento de 2 milhões, por exemplo. A gente tem uma modalidade uma forma de pagamento de lance livre, que é o lance retido. Com o próprio imóvel. Com o próprio imóvel. Tu pode fazer a oferta do valor do teu bem. Tu não precisa estar líquido, né? Exatamente. A gente começou essa operação com carro, com crédito de automóvel, no qual um exemplo, né? Tu tem um carro lá que quer fazer um upgrade, tem um carro de 100 mil que quer passar para um de 200. Qualquer outra operação de consórcio, tu vai vender o teu carro de 100. Ficar um tempo sem carro. Tu pega o dinheiro e tu faz a oferta de lance. Pode vir ou não. Se tu não contempla, meu amigo, mais de tu tá mês com 100 mil na conta que tu não compra o que tu quer, tu tá sem carro, tu não compra um carro novo, tu não tem o que fazer. Na HS tu tem o lance retido, a gente chama de lance retido, onde tu retém esse valor contigo, onde tu faz a oferta do lance, desses 100 mil. Garante que tá contemplado. Aí tu vai, a guarda da Assembleia contemplou, aí tu vai reter esse valor contigo, tu vende esse carro na ponta ou na troca na concessionária, tu já tem 100 mil garantido, aí você vai pagar os outros 100. Ou seja, tu tem 200 mil de crédito para ir lá e fazer a tua aquisição, a tua troca. A mesma coisa para o imóvel. Então, é um benefício que para quem não tem o recurso para a oferta e precisa, né, quer trocar, quer fazer o upgrade daqui um pouco, cara, é fantástico. Entendeu? Para quem busca um planejamento de troca de carro, né? Quer sair do carro para o híbrido, quer sair, quer fazer um upgrade, quer do imóvel também, enfim. Quer dar uma reformada no imóvel. Quer dar uma reforma. Cara, tu tem essa possibilidade.
Então é bem interessante, é mais um benefício, eu acho que é legal. Pô, isso para aquela ideia que a gente tem aqui, a gente tem umas ideias aqui, sim. né? E uma das ideias que a gente tem é, tipo assim, pegar um terreno grande, mais de serra, óbvio, documentação, tá? Claro. Quem sabe tem que estar documentado tudo certinho. Perfeito. Mas criar, por exemplo, o que tá bombando às vezes aqui é aqueles chalés para estadia de temporada com Airbnb. Muito massa. Então, quer dizer, você construiu 1, construiu 2, construiu 3, às vezes se você lotear também o terreninho ali e tal, você já tendo o terreno na mão, ele já está valendo alguma coisa. E isso serviria, por exemplo, para entrar como escritura? A premissa para essa modalidade de oferta de lance... Tem que estar construído. Não. Eu preciso tô falando do lance retido. É a venda desse imóvel. Então, quando eu quero ofertar... eu tenho que sair do imóvel para ir para o outro. Vou voltar para o carro. Eu tenho o carro de 100 mil, quero comprar o de 200. Eu vou ofertar ali 100 mil, por exemplo. Eu posso somar com recurso próprio, eu posso... Enfim, mas digamos que é 100 mil. Eu contemplei, agora eu vendo meu carro. Eu vou reter esses 100 mil comigo para eu comprar um de 200, porque a HS vai pagar os outros 100. Então eu tenho. E tem um prazo para isso acontecer? Não tem prazo. Nós tínhamos uma estimativa de 60 dias, era um prazo já definido. Hoje a gente abriu e, levou 2, 3, 4 meses até para vender um imóvel, vai levar mais tempo. O carro é bem mais fácil. O carro você liquida até mais fácil, você baixa preço e manda. Agora, não, mas bem tranquilo. Não o imóvel, se você começar a tirar 5% de preço, às vezes é dinheiro pra caramba, né? Então... Detalhe é o seguinte, tu fez a oferta de lance, contemplou, tu tem o teu imóvel agora para vender. Digamos que tu leve 6 meses para vender, 8 meses, 10, 1 ano. O teu crédito, ele tá valorizando. Ele tá lá no fundo, então ele tá rendendo aquele DI. Tá rendendo, exato. Então, quando tu for utilizar o crédito, você tem quando mais. tu for faturar, tu vai ter mais. Então, tu tem mais poder de compra. Esperou ganhando. Exatamente. Então, tem esses benefícios aí, Aí, falando... Não sei se foi a questão, mas assim, questão de giro, né? Muito empresário que busca consórcio também. A gente tem muito isso aqui. Muito empresário que busca como capital, assim, para fazer. A gente tem uma simulação de reforma, onde tu vai poder... Por exemplo, um empresário tem vários imóveis, tem patrimônio, bastante patrimônio, mas não tem liquidez, não tem caixa, mas tem parcela e tem patrimônio. Ele consegue fazer o consórcio e na contemplação ele vai colocar a área benfeitoria, 100% da avaliação dessa área construída, desse imóvel, e a gente vai fazer a liberação para fazer a benfeitoria, para fazer a reforma. E aí ele vai utilizar conforme ele injetar na empresa e assim por diante. Muito bom. Isso é muito bom. Isso é muito legal. Cara, agradecer aí o Lucas aí, esse tempo que ele passou com a gente aqui, muito bom, trouxe muitas informações profundas sobre o produto da HS aí, bastante diferenciais que eu não vejo em grandes administradoras. Te agradecer pelo seu tempo, dizer que a gente está só no começo do nosso projeto aqui. Legal. A gente vai estar cada vez mais se destacando aí como... Certeza. Tá aqui uma plaquinha que a gente ganhou aí. A gente vai ter ainda muitas dessas. Com certeza. A parceria é muito recente, né? A gente está há quanto tempo junto? 3, 4 meses. Exatamente. E já tem uma, né? Já ganhamos plaquinha. Olha só. Esse mês acho que vem outra, hein? Opa! Maravilha. Não, com certeza. O mês tá bom, Pessoal, agradecer também aqui a presença do Lucas, assim como o Carlos já agradeceu. E, Lucas, você quer deixar algum recado aí pra galera? Quer deixar o @, alguma coisa aí que você legal. tenha? Bom, agradecer também a vocês, né, pela recepção, muito bacana, muito legal o papo, sempre bom trocar ideia a gente já troca ideia, né, volta e meia, mas assim, pra turma ver, como tu brincou antes ali com as câmeras. Câmeras de segurança estão ali olhando o nosso papo. Mas tudo bem, tudo certo. Muito legal o papo. O próximo vai ser numa churrascaria que eu sei que você gosta pra caramba. Gaúcho, tia. Mas tem que escolher bem, que o cara sabe de carne. Não, mas tem umas churrascarias boas aqui, né? Aqui no Rio tem algumas. Mas enfim, de novo, só agradecer e um agradecimento especial também a toda a turma que tá em casa e tá assistindo. Tá no carro, tá em casa, tá onde estiver. Manhã, tarde, noite. Exatamente. E faça consórcio. Eu acho que o consórcio, ele é muito amplo, independente da necessidade. Quando que é o melhor momento para começar no consórcio? Já foi, né? Já passou. Mas vamos na segunda chance, hoje então, né? É um mercado muito amplo, então a gente tem um método que é o seguinte: como é que eu explico o consórcio para quem está em casa agora entender?
a amplitude, o tamanho do negócio. O consórcio ele se insere em 3 mercados, que é a aquisição, poupança e investimento. API. Ou seja, aquisição para quem quer comprar um bem, quer trocar de carro, comprar um imóvel. Para quem quer simplesmente, eu falei de educação financeira, guardar dinheiro, e pode ter certeza que boa parte da galera que está ouvindo não guarda dinheiro, porque é natural do brasileiro. Eu tenho certeza disso. Então, assim, tu quer te educar financeiramente, começa com um consórcio, uma parcela que cabe no teu orçamento. Das famílias endividadas. Exatamente. E aí, um outro viés que hoje é acima de 60% da carteira de clientes da HS faz consórcio não para comprar carro, não para trocar, não para comprar moto, mas sim com investimento, com ferramenta de investimento para multiplicar patrimônio e avançar em cima disso. Então, assim, aquisição, poupança e investimento. Estou dizendo que ele é para todos os perfis da turma que está assistindo. Então, quem está assistindo pode ter certeza que tem perfil para fazer consórcio. Se encaixar num desses 3. Exatamente. Aí. Show de bola. Pessoal, e para quem ficou até aqui, vou pedir que você que gostou desse conteúdo e quer receber mais conteúdos como esse, já deixa aqui ativa o sininho, se inscreve no nosso canal aqui da TrinoCash, para que você consiga receber todas as vezes dicas valiosas como essa aqui. Com certeza ficou um monte de aprendizado para vocês aí também, assim como para mim aqui. Beleza? Então um grande abraço e até o próximo TrinoCash. Valeu, pessoal!